Você aí na sua agência de viagens com certeza se depara muito com cliente cota, que é aquela pessoa que vem cotar um pacote contigo e você acaba tendo um trabalho com ele, só que nunca vende. Como resolver isso? Existem dois caminhos inicialmente que a gente precisa conversar, galera. Um que é o caminho da commodity e um que é o caminho da não commodity. Qual que é a diferença entre esses dois caminhos? O caminho da commodity é onde você só vai vender o aéreo para esse cliente. O que, na minha opinião, é furada, gigantesca. Principalmente se é um cliente que está comprando com do seu negócio pela primeira vez. Por quê? Você só vendeu o aéreo, você não está mostrando nenhum diferencial. Fica muito fácil dele te comparar com outras agências de viagem ou direto em alguns buscadores automáticos ou até mesmo no site da companhia aérea. É claro, a gente que é agente de viagens, a gente sabe que tem diferenciais. Atendimento, check-in, acompanhamento, resolução de problemas, curadoria básica. Então a gente sabe que sim, tem alguns diferenciais. Mas para o cliente entender isso, ainda mais um cliente que nunca se relacionou com o seu negócio, é extremamente difícil. Então esse caminho da commodity é um caminho que dificilmente você vai conseguir uma estratégia mirabolante, apesar de que existem algumas boas que a gente executa aqui, mas dificilmente você vai conseguir uma super estratégia que vai facilitar o seu trabalho e converter 10 vezes mais do que o normal. Como eu falei, existem opções, mas é bem complexo, não é para todo mundo. E geralmente essas soluções fora da caixa são soluções de quem já tem time comercial, já tem processos bem estruturados, bem validados. Então é outra pegada. Nesse caso, o que a gente faz? Quando recebe o cliente cota, que é o cliente que nunca comprou da gente e que está só querendo aéreo. Ele não quer que inclua mais nada no pacote, é só aéreo. Esse cara a gente não perde tanto tempo. Então esse é o tipo de cliente que a gente envia a cotação da própria consolidadora e caso ele queira prosseguir nas próximas etapas, aí sim a gente pode recorrer a milhas aéreas, por exemplo, para aumentar a margem do nosso negócio. Derrubei aqui. Para aumentar a margem do nosso negócio e não necessariamente para repassar um desconto para o cliente. Em alguns casos dá para repassar desconto? Dá, mas aí vai depender muito de cada situação. Porque às vezes é uma viagem para 3, 4 pessoas. Aí você consegue usar as milhas não só para você aumentar sua margem, mas para também você repassar algum desconto para fidelizar aquele cliente. Aí puxa ele para a base, puxa ele para sua carteira de clientes, aí depois você trabalha junto do seu time de CS e CE para aumentar esse LTV ao longo aí da jornada dele como cliente do seu negócio. Afinal de contas, serviços de turismo são serviços de recorrência. Mas, é o que eu falei, tá na commodity, não existe assim uma puta sacada, apesar de existirem algumas estratégias, mas não tem aquela que, putz, isso aqui vai mudar o jogo. Então, fuja da commodity. Mas, em casos de commodity, o que a gente faz aqui? A gente geralmente manda a cotação da consolidadora para não perder tempo com esse cliente. Aí, caso ele tope, aí sim a gente vai e avança um pouco mais. E por que a gente faz isso, galera? Porque a gente tem que focar no 80-20. A gente sabe que o cliente que vai dar resultado de fato para o negócio é o cliente que já comprou uma vez da gente, então esse é o que tem prioridade máxima aqui. E segundo, clientes que compram, no nosso caso, ou expedições ou pacotes mais completos. Que daí sim a gente consegue justificar pelo ticket ser maior, o investimento de energia maior. Então dentro das prioridades aqui é isso. Aí você vai dizer, Fialho, mas quem já comprou de você e vem cotar? Aí sim esse cara tem prioridade, mas como ele já é cliente, fica muito mais fácil de acontecer essa venda, tá? Sem muito esforço, sem muita dor de cabeça. Como por exemplo, a gente tem vários casos aqui de clientes das expedições que compram também aéreo avulso com a gente. Só que esse cliente não é cota. Ele já chega, por confiar no nosso trabalho, ele já chega comprando. Entende? Então a gente chama que esse aí é o cliente ouro, o cliente que a gente mais gosta de ter, mas ele dá trabalho para ser conquistado. Não é barbadinha, não é da noite pro dia que você vai ter ele. Mas nesse caminho da commodity, resumo, não tem muito como você fugir disso. Então a gente não perde muito tempo, envia a cotação padrão da consolidadora e é isso. Agora, não, Fialho, eu estou começando minha agência e eu não tenho muita demanda. Aí beleza, é um caso diferente. Você pode sim investir mais energia nessa frente, porque seu intuito é outro. Pô, eu vou aprender,
Eu vou mexer, como eu tô aprendendo ainda, eu vou aprender a mexer na consolidadora, vou ganhar prática. Aí eu acho que é top, mas desde que você entre nesse jogo sabendo que, pô, esse cliente que veio só no aéreo e ainda não entendeu os diferenciais do meu negócio, provavelmente ele vai estar buscando preço porque eu tô vendendo commodity. Mas se você entra nesse jogo já sabendo disso que eu mencionei, porra, eu acho fantástico. Treino é treino. Quanto mais você treinar, mais tudo vai ficar muito mais fácil na hora de fazer as vendas. Então, para commodity é isso. Agora, para outra frente, que é quando você consegue, de fato, porra, vender aquele pacote, né? Que o aéreo fica só sendo mais um serviço de um todo. Ou expedições, como é o nosso caso também. Aí o game começa a tomar uma nova cara, uma nova roupagem. Por quê? Porque como é um ticket médio mais alto, se você só mandar o preço sem mostrar valor, esse cliente ele vai olhar o preço e não vai dar continuidade. E às vezes não é nem por culpa do cliente, galera. É porque realmente ele não enxerga valor. Um exemplo que fica mais fácil ainda de entender isso, com o CR de milhas, que é um serviço nosso para quem gasta acima de 30 mil por mês no cartão, que a gente faz toda a gestão, toda a estratégia para esse cliente das milhas, das viagens, dos cartões de crédito, sala VIP. E o que acontece? Se esse cara chega, por mais que ele seja qualificado, preencheu lá que tem gastos acima de 30 mil e viaja 3, 4 vezes no ano, por mais que ele seja o ICP ideal de cliente, se eu só pegar e jogar o preço para ele, ó, tá aqui, ó, o nosso preço geralmente, o plano base ali que a gente tem é entre 12 a 15 mil por ano. Se eu só jogar para ele, ó, 15 mil por ano, pô, vocês concordam que beleza, vai ter gente que vai fechar, mas a maioria não vai fechar. Porque o cara não viu valor, pô. É totalmente normal isso, o cara não viu valor nenhum. Pra que ele vai comprar? Agora, aí tá a importância de você levar para uma call de fechamento, que é onde eu quero chegar aqui, que você precisa fazer a qualificação muito bem feita, que seria o spin, que a gente usa aqui, e o bunch. E aonde que entra uma das etapas mais importantes da qualificação, na minha opinião. É o B do bunch, que é o budget, orçamento. Isso principalmente agora indo para agência de viagem, principalmente para quem tem agência de viagem. Nessa etapa de qualificação, você saber o orçamento que o seu cliente tem em mente para essa viagem, primeiro, é importantíssimo para você alinhar expectativas. Porque, pô, às vezes o cara chega, eu quero ir para Noronha, tá, eu tô disposto a pagar R$1.500. Porra, você vai perder tempo com isso? Com essa cotação? Com esse pacote? Claro que não, porque é um preço totalmente, é um orçamento totalmente fora da realidade de quem quer ir para Noronha. Então, ó, olha como otimiza para você não perder tempo, que é o foco desse vídeo, não perder tempo. Então, já estão pegando a ideia, para não perder tempo, você precisa fazer uma qualificação muito boa, que aí entraria o spin e o bunch. E principalmente o B, que é a parte de orçamento que eu mencionei, que ali é onde está o grande ouro. Você qualificar bem essa pessoa e agora vai o diamante. Já falei o ouro, agora vai o diamante. Você faz isso tudo pelo WhatsApp? É uma alternativa. Mas já adianto para vocês, o WhatsApp é muito cômodo para o cliente. E você não consegue gerar conexão, não consegue fazer um bom rapport para fazer o spin e o bunch certinho. Muitas vezes você manda mensagem no WhatsApp, aí tem que esperar ele responder. Aí ele responde 30 minutos depois. Aí você vai lá, responde na hora. Aí passa mais 30 minutos para colher mais feedback. Acaba que, pô, uma venda aqui no WhatsApp pode demorar 3, 4 horas e não ser efetiva. No telefone, que é o que a gente faz aqui, é um diferencial do nosso jogo para ter resultados de 7 dígitos por mês com a agência de viagens. Ali você mata essa guerra em 5 minutos, rapidinho, colhe todas as informações, faz alinhamento de expectativa, colhe as informações do spin do bunch, já gera conexão, um rapport genuíno pelo telefone. Cara, animal! Quantas agências de viagem fazem isso? É a minoria. É por isso que a minoria fatura pelo menos 6 dígitos por mês. A média das agências de viagem é entre 50 e 80 mil por mês. Então, para você desbloquear um faturamento aí acima de 6, 7 dígitos, você vai precisar tomar algumas condutas diferentes. E o que a gente adota aqui de forma muito específica para pacotes e expedições é a questão da ligação associada ao spin e ao bunch. Isso faz uma diferença colossal,
Olha só que loucura, galera. Essa câmera toda orando ela. Eu aperto, ela vira, ó. Esse aqui é o clube que eu sou sócio. Quadras de pádel, quadras de beach tênis aqui atrás, ó. Paraíso aqui, galera. Paraíso. Tô na minha meta de caminhar 10 mil passos dia que eu tô pensando em mudar para 10 km dia. Mas depois isso é assunto para outro vídeo, para outro canal nosso, que inclusive eu vou colocar aqui em cima. É um canal que é mais um, que eu coloco ali todas as minhas ideias, pensamentos, assuntos relacionados a vendas, também investimentos. Eu trago lá, mas são conteúdos mais abertos. Aqui já nesse canal é mais sobre negócios de turismo, empresário do turismo. Mas voltando aqui, galera. Então, qual a maneira para fugir do cliente cota a cota? Como eu falei, commodity, já passei o caminho. Agora, para pacotes e expedições, é você ligar associado ao Spin e ao Bunch e principalmente nessa etapa de qualificação, você conseguir bater muito bem o B do budget, que é o orçamento. Porque ali vai estar o grande pulo do gato. E aí vem outro bloqueio, que é qual que é o próximo bloqueio? Porra, é meio desconfortável você pedir o orçamento. Pelo WhatsApp eu até concordo. Pelo telefone, nem tanto. Por quê? Pelo telefone, como você vai seguir toda a metodologia certinho, vai conseguir gerar aquela conexão pelo rapport, você chegar perguntando o preço, o orçamento de viagem, na realidade, não é bem preço, né? Mas o orçamento que ele tinha pensado de viagem fica muito mais leve e geralmente até passa tranquilo. Mas qual que é o pulo do gato que eu dou para que esse bloqueio ele não exista de forma alguma? É você deixar claro a motivação da sua pergunta. Porque é exatamente o que pensa na cabeça dele. Ele bota um escudo, ele pensa, porra, caralho, eu vou passar o preço para esse cara? Pô, talvez ele vai cobrar mais caro? Talvez ele vai pensar em inúmeras coisas na cabeça dele. Porque você não deixou de forma clara a motivação daquela pergunta. Agora se eu viro para ele e falo assim, não, fulano, Lucas, é o seguinte, eu tô precisando saber qual que é o orçamento médio que você tinha desenhado para essa viagem para poder te entregar a melhor experiência possível dentro desse orçamento que você tinha pensado. Pegou? Você justificou. Fica muito mais fácil para a pessoa tirar esses escudos e falar, porra, ele tá querendo isso, não é porque quer cobrar mais caro ou algo do gênero. Que realmente essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é realmente entender a realidade desse cliente para poder entregar para ele o melhor serviço de turismo dentro do que ele quer, dentro das possibilidades da realidade que ele tem naquele momento. Então, pegando a linha de raciocínio, então eu diria assim que um pulo do gato, é lógico que aqui no YouTube não dá pra gente se aprofundar num vídeo porque eu precisaria de horas para realmente entrar nas etapas do comercial. Mas só esse pulo do gato de entender que pacotes e expedições, a ligação com o Spin e Bunch, mais essa questão de saber como lidar para conseguir o orçamento, justificando a pergunta, cara, já vou dizer para vocês que se vocês forem pessoas que aplicam de fato o que vocês aprendem aqui no YouTube, vocês vão conseguir ter resultado, eu tenho certeza disso. Só com isso, sem estruturar muito mais. Só com isso eu já garanto que vocês vão ter resultado. E é claro, você que eu sei que vai ter resultado porque vai aplicar o que eu tô falando aqui, no link aqui embaixo, você pode preencher ali as informações que meu time vai estar entrando em contato contigo, que ali basicamente é o nosso link de qualificação, onde eu vou entender melhor qual que é a sua realidade, qual que é o seu momento, porque a gente tem um ecossistema, um hub completo de soluções do Grupo Inovatur. A gente tem contabilidade para negócios de turismo, a gente tem CRM para negócios de turismo e agências de viagem. Olha os passarinhos aí. A gente tem treinamentos completos, comunidades, mentorias, programas de aceleração, desde quem está começando do zero até 7 dígitos por mês. Então, o objetivo para você preencher o link que está na descrição aqui no comentário fixado é justamente para a gente entender melhor o seu momento, fazer contato pelo telefone e ou WhatsApp e poder te direcionar para o produto que mais faz sentido para a sua realidade, que é o que eu sempre oriento aqui para o nosso time comercial. A gente precisa vender o serviço certo para a pessoa certa na hora certa. Se não encaixar esses três, é melhor a gente não vender, porque o nosso objetivo dentro do Grupo Inovatur é de fato conseguir entregar o melhor produto dentro do melhor momento, dentro do melhor preço para a realidade daquele cliente, para que de fato ele consiga ter resultados, porque ele tendo resultados, a gente vai ficar feliz com isso, mas não só feliz, a gente vai ganhar com isso também, galera, sendo bem sincero, porque pensa, se eu tenho uma contabilidade para negócio de turismo
e você não vai ter resultado na sua agência de viagem, você não vai ser cliente da contabilidade, pô. A mesma coisa, se você, por exemplo, não tiver resultado, você não vai ser cliente do CRM, por consequência eu perco com isso também. Então, diferente de outros produtos educacionais, a gente tem real interesse que você tenha resultado, porque a partir do momento que você tem resultado, você vai continuar sendo cliente nosso. Entende? Eu não quero só que você venha aqui, bote dinheiro aqui para a nossa empresa e não tenha resultados. Não faz sentido nenhum. Então, acessa o link, meu Instagram vai estar aqui embaixo também, @lucasfialho com 2 Os, que para um presente bônus, tá? Você que ficou aqui quase 16 minutos, você pode me mandar no direct do Lucas Fialho com 2 Os, manda lá 7D, D de dígito, tá? 7D, que ali você vai receber um PDF que, com as estratégias que a gente colocou em prática no nosso negócio para sair dos 6 dígitos por mês para 7 dígitos por mês de faturamento com o negócio de turismo. E também vou entregar para você uma aula bônus no final da automação, para você já ter uma ideia de como são a nossa entrega, que é uma aula ao vivo que a gente fez paga, e eu vou estar disponibilizando de graça para você lá por essa automação. Então é só acessar o Instagram e mandar 7D. Olha só que irado, galera. Quadrinho aqui de campo. 7 na realidade, né? Animal. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal. Que é lógico, pô, você chegou nesse momento, você já tá inscrito, né? E aqui o YouTube tá te recomendando, com base no algoritmo, um vídeo que ele entendeu que vai fazer sentido pra sua realidade, pro seu momento.